Bom dia, Brasil! E vamos lá começar o nosso primeiro episódio do Fábrica de Mentes Inquietas. Estamos aqui, eu, Jaelice, Dr. Afonso e Marlene, fabricando conhecimentos. As nossas mentes não param, né? E a todo momento, Jaelice, quem a gente vai convidar? Quem vai ser a primeira pessoa a engajar o nosso primeiro episódio do podcast? Porque o nosso tema é masculinidade em crise. Isso é uma pergunta, não é, Marlene? Sim, com certeza. E aí a gente ficou, né? Uma pergunta, uma afirmação, o que nós vamos fazer? Então, nós 4 aqui, nesse primeiro episódio, e a gente tem uma convidada pra lá de especial, filha de Marlene, fez curso com a Marlene, trabalhou com a Marlene, que é a Thaís Delatônia. Psicóloga, terapeuta sexual há 12 anos, já foi titular do Instituto de Câncer de Próstata, trabalha no ambulatório de medicina sexual, faz parte da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Atua na especialidade de terapias de trauma e reprocessamento de memória e terapia corporal. Também, né, gente, com um currículo maravilhoso desse, como eu não ia embalar, como eu não ia gaguejar, mas é isso, Thaís. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É trava-língua já pra gente... Já, né? Já põe ali de propósito, pra pessoa dar uma desenrolada ali, entendeu? Tá certíssima. Já quebrar o nervosismo, o clima ali. Certíssima. E me conta, 12 anos de experiência com terapia sexual? 12 anos. Comecei assim que eu me formei, e aí fiz avaliação. Na verdade, comecei com a Marlene, foi em transtorno alimentar, e ali, conforme eu fui estudando, era para fazer avaliação bariátrica, dentre outras coisas, a gente começou a se deparar com muito abuso. Enfim, que aí também é um outro capítulo, mas nesse momento eu estava começando na FAMERP com sexualidade humana, que é terapia sexual, né? E aí eu comecei a entrar no ambulatório, porque na FAMERP a gente trabalhava com transtorno de gênero e mais aqui no HC éramos questões mais voltadas para sexualidade, disfunção sexual em si. E aí comecei nesse caminho, né? Fiz projetos nessa área de injeção intracavergete, que é para tratamento de disfunção erétil, casal com ejaculação rápida. E aí guiei minha área nesse caminho. Trabalho também um pouco com avaliação, mas grande parte foi nessa área, né? Principalmente pelas questões de trauma do corpo, dessa formação da personalidade a partir da sexualidade, do orgasmo. E aí comecei nisso e fiquei nisso até hoje, né? É o que eu gosto mesmo de trabalhar, é onde eu vejo grande mudança. Apaixonou, né? Apaixonei. Quem não se apaixona por sexo, né, gente? Não é entre nós? Sexo é vida! Sem ele, pelo menos, não tem, né? Né? E hoje quando a gente te convidou, quando a Marlene te ligou, o que você pensou? Você falou, é isso mesmo, eu quero, vamos lá, vamos falar sobre isso. Quando a Marlene me ligou, eu falei, é bucha, né? Se a Marlene tá me ligando, alguma coisa é. Mas brincadeiras à parte, só que não, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu achei muito interessante, porque a Marlene sempre foi muito curiosa. Eu acho que é isso que a gente tem em comum. Sou geminiana, então eu gosto de pensar, gosto de falar, eu tenho 10 pessoas na minha cabeça. Acho que é por isso que eu te convidei. Na verdade, elas já estão mais integradas, agora só tem umas 3, mas a gente tem curiosidade, assim, sabe? Uma inquietação natural. Então, sei lá, eu quando comecei a estudar sobre o feminismo, e dessas questões da parte masculina, do feminino, do homem, da mulher, do perfil, eu comecei a estudar Simone de Beauvoir. Eu falei, putz, quero ler isso em francês. Aí fui fazer francês, fui para Paris para estudar em francês, para ler um negócio na fonte. Então é uma inquietação assim que fica, sabe? No fundo você fala, vai chegar a algum lugar? Às vezes não. Mas o fato de saber um pouco alivia a angústia do não saber, de ficar paralisado. Eu não gosto de ficar parada, de ficar ali, passiva na vida, né? Acho que isso até entra um pouco nesse tema que a gente vai falar. Então, achei muito interessante depois, quando a gente foi conversando, eu e ela, e eu falei, putz, Marlene, tem tudo a ver, né? O perfil do homem nessa crise tem a ver com o perfil da mulher, desse lugar que ela está crescendo e vindo. E quando você traz isso, né? Por isso que você está aqui no Fábrica de Mentes Inquietas. E então, como é essa criação que chega para você hoje desse homem na sociedade? Atualmente, né? O que você percebe hoje no seu consultório, as demandas que vão surgindo?
As demandas eu percebi que elas têm mudado um pouco. Antes a gente tinha no começo muita disfunção sexual, muita disfunção erétil. O homem ele ainda tem muito essa necessidade de, não só o homem, mas de se colocar. E um dos motivos que eu escolhi terapia sexual foi esse. Eu pensei, cara, onde que eu vou ganhar dinheiro em psicologia? Onde vai ter sempre um lugar? É tipo supermercado em crise. Sempre vai ganhar dinheiro e sexualidade. Sempre vai ter alguém. Enquanto houver um azul, as pessoas vão brigar para transar. Porque é isso que traz sentido, né? Principalmente para o homem, é esse lugar de alívio ou de conexão. Então, antes eu percebia que vinha muito mais essas questões da disfunção erétil, né, dessa potência dele conseguir estar ali. Hoje tem vindo muito mais as questões do orgasmo e da dificuldade em ejacular. Então o cara que fica ali 2, 3 horas e cansa, ele fala, Thaís, parece que eu não sinto tanto, tem que ter um jeito ou não vai. Principalmente pelos medicamentos que tomam, né? A gente chama um país que mais tem ansiedade é o Brasil. Né? Então, os remédios, eles também tardam essa ejaculação. Então, vem muito essa questão que mudou. As disfunções de ejaculação, de orgasmo e de ejaculação, porque ejaculação rápida também tem vindo bastante. E aí, não adianta, a gente tem que tocar na personalidade, tem que mudar o jeito de ser. Que antes, a disfunção erétil, ela te ajuda a manipular mesmo o tratamento de uma forma mais comportamental. Nesses outros já não. Então, eu percebo que essa foi a grande diferença dos últimos 10 anos. Dos primeiros 5 anos para os últimos 4, 5 anos aqui, agora. Uhum. E você falou, né, da ejaculação precoce e da ejaculação tardia. Tem uma base de idade ali? O que você percebe? Não, tem uma base de idade. A ejaculação rápida, antes todo mundo falava, quanto mais novo, mais rápido por falta de domínio. Experiência, né? Vixe, gente, balela. Eu falo que ejaculação rápida são os mais punheteiros que tem. A galera não mede esforço. Não tem. Eles fazem isso o tempo todo, mas porque é rápido, eles cedem. Né? Às vezes eu falo, mas por que você não parou? Eu não sei, tava bom, não parei. Eu falo, pô, como assim não parou? A faixa, então, tem vindo muitos dos 17 anos, hoje já com falta de libido, falta de desejo, dificuldade do orgasmo já com 16, 17, 18 anos, já adolescência mesmo. Claro, 60, 70. Só que essa faixa etária vem menor, porque os homens nessa faixa, eles têm mais dificuldade de procurar uma terapeuta sexual, né? Vem depois de muita insistência médica. Então, a base do meu consultório é dos 30 a uns 50 anos. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Posso? Pode, por favor, gente. Tem a ver com a expectativa da época de vida de cada uma dessas pessoas? Ou tem a ver com senilidade, com envelhecimento? Deixa eu acrescentar um pouquinho mais. Isso tem a ver com o começo da adolescência, a descoberta da sexualidade? Junto com a dele? As duas juntas? Eu não sei se tem muito a ver com a descoberta. Eu acho que tem... Hoje em dia a gente está num processo, essa geração de 16 anos, 18 anos agora, é diferente dos 18 anos de 7 anos atrás. Essa pandemia, principalmente, nos últimos 6 anos, a gente teve uma liberação sexual, uma liberação de personalidade, de jeito, muito mais escancarada, né? Então, hoje eu acho que 80% dos jovens são bissexuais. E o enfoque hoje não é tanto em performar financeiramente. Porque quem foi o responsável por isso foi a minha geração ou a geração mais anterior dos caras de, 60 anos. Essa geração, eles são a geração permitidas para cuidar da saúde mental. Que quem estava lá atrás buscando financeiro não dava. O que a gente falava antes? Depressão é falta de inchada. A gente vai fazer alguma não coisa, tinha, né? Escura. Depois, depressão virou falta de Deus. Agora já não é trauma. É impacto. É não aceitação. Então, olha como o vocabulário da sociedade muda. Então, não sei se é tanto com a entrada
da adolescência, até porque a gente, quando fala isso, né? Se é um lugar aqui de psicólogos ou de pessoas que estão acostumados com esse vocabulário, a gente está falando sobre essa função psíquica que é responsável. Como eu trabalho com trauma, a gente analisa o quê? Qual é a função do desenvolvimento da personalidade? O desenvolvimento, ele tem, gente, igual andar, tem uma idade que você tem que estar andando, tem uma idade que você tem que estar falando, você tem níveis a atingir, e emocionalmente também. Então, na adolescência, onde os seus impulsos, o seu córtex não funciona, você está ali. A função da adolescência é viver irresponsavelmente. Sinto muito lhe informar. Fazer merda, né? É fazer merda. Por isso que o Japão, a gente não tem tanto isso e a gente tem uma maior rede às vezes, de suicídio ou de depressão. Porque eles não vivenciam, é a hora da responsabilidade. Ou você é adulto, ou você é criança lá. Não tem essa fase de adaptação. Então, hoje, eles veem uma adolescência com muito mais responsabilidade, por mais que pareça controverso, mas é uma responsabilidade de decisão de vida, uma cobrança, porque você tem muito mais acesso. Então, cara, para você passar no vestibular hoje, é uma nota de Enem que tá todo mundo quase na mesma faixa etária. Ou você tá muito diferente abaixo, ou você tá ali, mesma faixa, sabe? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, ou 7, 8, 9, sei lá, qual você quiser. É muito tênue isso. Então, isso é uma pressão muito maior em que eles não conseguem lidar com essas emoções. Então, a sexualidade, cara, ninguém quer dor de cabeça. Na verdade, ela traz mais dor de cabeça do que isso. Então, fica mais fácil quando você se aceita, e aí, quando você não sabe direito o que você gosta, fica difícil você atingir o ápice. É igual você ficar provando pratos. Você já comeu na TPM? Acho que para mulher é mais fácil. É comer na TPM. Cara, nada te satisfaz. Você fica naquele negócio, não é doce, não é salgado, não é merda nenhuma, e você quer aquilo. O orgasmo, ele é isso, né? Você atingir aquilo que você vai crescendo. Então, eu não sei se tem tanto a ver com a entrada da adolescência. Eu acho que tem mais a ver com o período em que a gente está vivendo. É sempre um mix, né? Já na parte mais adulta, tem um pouco a ver com a vivência, com a experiência, porque da mesma maneira que o adolescente tem essa liberdade, o adulto para frente, ele já tem também a liberdade. Quantos homens a gente tem hoje com 58, 60 se separando? Uhum. E com acesso a uma sexualidade a jovens muito maior, de uma maneira mais aberta. Então, tem aquele conflito, né, entre o que o corpo consegue, o que a mente quer e o que eu desejo. E aí é onde entra essas questões, né? Como eu me veria, como eu me imaginava quando eu estava ali, como eu estaria e como eu tô. É expectativa versus realidade. Então, eu não sei se faz parte muito da idade. Eu acho que é mais pelo esse consenso. A liberdade, ela traz muita responsabilidade. Ela traz muita privação, ela traz muito medo. Muito... Não sei se é medo a palavra, é também, mas é muito esse lugar do não saber, do desconhecido, né? Que aí fica difícil você falar, putz, tô certo no caminho. É o vazio, é o cachorro quando se abre a porta, gente. Thaís, quando você fala de masculinidade, quando a gente traz esse tema, né, uma reflexão, masculinidade em crise, como pensar hoje esse impacto na sociedade? Qual o impacto, né? Você trouxe algumas questões assim, olha, tem ali, eu vou percebendo no consultório, as demandas que vêm. Qual que é o impacto? Pensando aí, você falou de função, né? Qual a função na personalidade? Qual que vai ser o impacto disso? É legal que quando a gente fala em crise, a gente pensa como algo negativo, né? Mas, na verdade, eu vejo isso mais como algo positivo. Para o homem em si individual, isso é mais difícil. Mas para uma sociedade isso é muito mais positivo. Porque isso traz possibilidade do outro. As crises, elas vêm sempre quando algo não está funcionando. Não está indo bem. Então a crise, ela é boa, porque é onde você vai criar coisas diferentes, ampliar os seus recursos internos. Então, um homem que está em crise, com o papel dele, ele vai ter que parar para rever o que está acontecendo. E isso vai dar abertura para outras mulheres, para outros tipos de masculinidade que são diferentes do dele. Então, você está falando de uma mudança na nossa cultura. É. Cultura como um todo. Numa cultura como um todo. Tá, desde o começo, de quando o mundo é o mundo, isso foi modificando, e atualmente nós estamos numa cultura diferente, dando mais vazão à sexualidade.
a gente está dando mais vazão à sexualidade. Não é só a sexualidade. Quando a gente, na terapia corporal, o Reich, né, o Lowen, eles falam sobre sexualidade, a gente está falando do orgasmo na formação dessa personalidade, mas principalmente sobre as emoções. Porque para você atingir o orgasmo, você tem que estar conectado com o que você sente. E, gente, isso não estou querendo dizer que são pessoas emocionadas que sentem, mas elas estão conectadas com o desejo dela. Então, eu quero fazer muito dinheiro, eu quero ter grana. Ótimo, gente, é uma bênção dinheiro. Eu amo dinheiro, ascendente Capricórnio, eu adoro. Pode vir, eu gosto de tudo em dólar e euro ainda, se puder. Mas para que você quer tudo isso? Para poder ter uma vida boa, tá? Mas para quê? Porque a vida boa me proporciona a mulher. Tem uma música dos Velhas Virgens, acho que não é da época de vocês. É do sua? Não sei se eu posso falar não, aqui. Não, doutora Afonso, não. Gente, não. mas essa música, eu vou ter que falar um pouco dela aqui. Ela fala assim, tudo que a gente faz porque a gente quer o quê? B-U-C-E-T-A. Não é? Que loucura! mundo dos homens giram em torno disso. Por que quer dinheiro? Por que quer isso? Porque... Claro, hoje tem os homossexuais, tá? Mas não é isso que a gente está dizendo. É pela sexualidade, porque é onde ali, a inveja do falo do Freud, é onde a gente se sente potente. Então, é vazão às suas emoções, é a liberdade de eu tenho a necessidade do outro. Então, eu me permito entrar em contato, eu não fico só nesse lugar. Então, você falou, né? É uma mudança do olhar da liberdade sexual. Não é da sexualidade em si, é dos desejos. Eu não quero mais ser o cara que é escroto. Tem também isso, né? A gente estava falando um pouco ser do diferente. Eu não quero mais entrar em papéis. Eu acho que é uma desconstrução de sair de papéis. A gente está saindo desse quadrado, dessa questão rígida que a gente vivia. Sabe? Acho que é o inverso do pertencer. A gente buscou tanto na nossa adolescência, em tudo isso, em fazer parte de um grupo. Então, ser homem é ser assim, 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 assim. Ser mulher é ser assim, 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 assim. Eu não quero ser isso, porque eu não me encaixo nisso. Eu não me encaixo ser, né? nisso. Tem que ser assim, a mulher tem que fechar as pernas, não pode usar saia, não pode aquilo. E hoje a gente tá vendo muito as inversões, né? Porque eu não sei na sua conduta clínica, mas eu percebo que hoje as mulheres estão assim. Vou sair, vou pra balada, escolho o cara, eu transo com ele, tchau, nunca mais. Então, eu percebo uma inversão que tá acontecendo na sociedade atual, das mulheres terem esse poder de escolher os caras e é só essa vez você não vai me ver mais, do que os homens. E aí é onde a gente tá tendo o quê? A perca do papel do homem. Não sei o que você acha, talvez meio polêmico. Então, você me perguntou aqui, né, o que eu acho. Não sei se você perguntou o que eu acho, mas você falou sobre essa mulherada que vai. Essa mulherada parece que eu menosprezei. Né? As mulheres, Isso. nós mulheres que temos esse direito. A gente vai, pega quem quer, faz o que quer, só por uma noite. Como diria Charlie Brown. E se está tendo uma inversão desse papel, né? Essa confusão, já que os homens estão nesse papel agora de ser usados. Que é o que eles gostam também, na verdade, né? Que é o que eles falavam de certa maneira. Eu gosto, pode vir me usar. Porque isso, você já viu essa pesquisa? Ela é bem interessante. Eles pegaram mulheres na rua e o cara vinha e falava assim, você não quer transar comigo essa noite? E a mulherada, tipo, horrorizada. E aí fizeram o inverso. Uma mulher bonitona vinha e falava, vamos transar hoje? A gente falava, bora. Os homens não têm problema em ser usados sexualmente. Eles não têm, para eles, cara, é ótimo. Eles não têm esse problema que nós, mulheres, tínhamos. É a questão do machismo. É isso que não existe. Porque na cabeça deles, a sexualidade não passa pelo amor. O Reich, ele fala, o homem, ele abre o chakra sexual da mulher. E a mulher abre o chakra cardíaco do homem. O homem sabe fazer sexo por sexo, né? E nós, mulheres... Por quê? O homem bate punheta desde que ele tem 7 anos, antes de gozar. Sem saber. É um órgão que é gostosinho, ele pega e brinca. E brinca ali. Tá coçando o saco. O que a gente fala? Tá coçando o saco aí? Tá morgando? É relaxante. A mulher põe a mão ali, tira a mão daí. Então, a gente já tem essa coisa da castração desde sempre. Que isso vai demorar muito mais gerações pra gente tirar. Mas não tá mudando? Então, por que muda por que tá mudando? Porque a gente precisa da agressividade para mudar.
A gente precisa de referência, né? O tempo todo. A gente, num processo, depois que você vai se conhecendo, você se torna a sua referência. Mas desde que o mundo é mundo, nós buscamos referências. Então, quando você se torna pai, quem é a sua referência? Seus pais. Ou você procura em livro, ou você vai no médico, ou você escuta o outro. Quando a gente está numa questão de insegurança, a gente busca referência. Ai, gente, eu vou batendo aqui nas coisas. Sou italiana, não tem jeito. Literalmente, essa mulher é inquieta, né, galera? Eu preciso falar com a mão, não dá para eu ficar amarrada. Então, a gente precisa dessa referência. Como que a gente busca isso? Qual é a referência da mulher? Eram os homens que iam e faziam o quê? Essa mesma função na mulher. Ele escolhia, transava e voltava. A gente tinha prostíbulos antigamente, né? Que hoje em dia é zona, mas... Ainda tem, né? Não, mas não só de... Antigamente eu falo assim, só de mulher. Hoje a gente tem para homem. Vocês entenderam? Sim. Com mulher dentro. Sim. Hoje a mulher consegue ir em um tranquilamente. Sim. Você achava antes para uma mulher, falava, vamos hoje lá se divertir à noite? Eu escuto isso muito. Hoje eu fui no puteiro com meu namorado. Falei, que você foi fazer o quê lá? Gente, tem eu fui banda beber com ele e tal. Falei, ui. Você já foi? Eu não. Você chega lá, gente, tem musiquinha sertaneja. Sério? Tem buffet rolando, só gente bonita. Porque é caro, não é barato. Sim. Tem o quarto ali, tranquilo. Cara, é um restaurante, é ótimo. Não muda da balada que você vai. Ainda balada tem um povo feio. Aquele povo vindo em cima de você. Bêbado, gente, nada chato, contra isso. povo feio. Porque o povo feio também tem direito de ser feliz. Mas é o povo inconveniente. Lá não. Então é tranquilo. Tem as regras, né, também. Tem né? regras. Você já foi em casa de swing? Tem Não. regra, gente. Você chega lá assim, tá bonitinha. Nunca esqueça a primeira vez. Mudei o foco. Eita. Vai que vai. Vamos lá. Não, eu já tô contando de quando eu fui parar na casa de swing. O que eu tô Thaís, fazendo Tá se aqui? revelando. Cheguei ali, primeira vez, fui com uns amigos. Fale mais disso. Conte-me mais. Fomos em 3, vamos conhecer. Falei, sou terapeuta sexual, não conheço casa de swing, que absurdo. Meus pacientes tudo swingueiro, surubeiro. Eu falei, não. Doutora, você já foi? Eu falava, já. Ele falava, não, você tem que conhecer. Eu falei, vou nessa casa de swing aí. Bora. Cheguei lá, primeira sala, beleza, tinha uma mesa de sinuca, assim. Uma mulher, posição de frango. Os homens tudo em volta, pau pra fora e batendo punheta. Eu, eita porra, beleza. Encostei assim na parede e falei, interessante isso daqui, vamos ver o que acontece. De repente, uma pessoinha do meu lado encosta na minha mão. Aí eu, eita, não é meu amigo, sai daqui. Deu um passinho pro lado. Aí ele abriu a calça e deu mais um passinho. Ai, meu Deus. Aí eu bati a cabeça no negócio de gel, sabe? De álcool em gel. Tem álcool gel? Claro. Higiênico, gente. Gente, super. Enfim. Limpem as mãos antes Aí de do que eu dei punhetar. mais um passo, eu fiz assim pra ele. Levantei a mão e fiz, não. Meu, o cara deu um passinho pro lado, deu um passinho pra frente, ficou ali assistindo o filme que tava rolando, o filme entre aspas, né, gente? O ao show, vivo, né? o show. Tranquilo, antes de pôr a mão na mulher, ela autorizava quem ia pondo a mão, tipo, se ela falava não, sim, ficava a gente em cima, super respeitável. Fui para uma outra sala, essa sala foi mais dark, tive uma crisezinha de pânico ali, não vou mentir. Mas eu vou contar o porquê. Cheguei lá, era uma sala toda escura, assim, um camão no meio, rolando vários filmes, assim. De repente, entra uma menina, uma sainha, um vestidinho. Falei, nossa, a irmã saiu da igreja e veio pra cá. Com um cara que parecia meu avô. Falei, fudeu. Falei, que é isso, gente? Aí aquilo... Ela levantou, ficou de quatro e começaram. Quando eu olhei, era tanta coisa ao mesmo tempo, tanta informação, que eu falei, nossa, deve ter um ar de porra aqui pra tudo quanto é lugar, deve estar entrando no meu olho. Começou a me dar um negócio. Eu saí de lá com crise, assim, tipo... Preciso sair daqui. Aí onde que eu entrei? Tinha um labirintinho, que tinha mini salinhas. Entrei numa das salas ali pra respirar, que era um cubículozinho, que tinha uns buracos. Meu Deus do céu. Já ouvi falar desses buracos. Começa a vir mão. Aí eu falei, eita, cadê aquelas regras? Mas Sim. aí eu fechei ali a janelinha.
respirei, liguei o ventilador, eu falei, não vou pensar em mais nada, vou subir para outra área, fui para a área do restaurante, tinha gente comendo umas pizzazinhas ali, falei, ai meu Deus, paz, ufa, consegui respirar. Então, hoje, quando eu falei ali, a gente tem esse espaço que antigamente só homem tinha. Sim. E tinha muita mulher ali, muita. Depois tem o outro lá da sala da Kombi, essa é maravilhosa. Mas aí eu tive que participar também. Mas é para outro momento. Então, assim, a gente tem essa liberdade. Mas onde que a gente faz isso? A gente pega aquilo que fizeram e faz. Você pega a música sertaneja. Tem uma letra... Puta, eu sou péssima pra essas Vai coisas. que eu manjo de sertanejo. Tem uma música que fala assim, a menina que é bonita agora, ela só tá sofrendo, ela só tá fazendo todo mundo sofrer porque ela foi que sofreu antes. Acho que é da Maiara e Maraísa. Ai, gente, agora, sei Não lá. vou lembrar agora. Mas eu sou moderna, gente, eu vou em casa de swing. Eu não sei letra sertaneja, mas eu já fui em casa de swing, tá? Então eu sei do que eu estou dizendo, tô pra frente. Brincadeiras à parte, bem isso, a gente pega o modelo, quando a gente pega a estrutura do trauma, o que a gente faz? O que é a dissociação? Onde eu me senti ferido, eu pego como o agressor me feriu e eu faço igual com o próximo, porque é onde eu sei me defender. Então, a cura do processo, mesmo na parte sexual, quando a gente vai, é quando a gente internaliza um autocuidado diferente. Então, a gente falou ali, o cara quer ganhar dinheiro, quer não sei o que lá, porque no fim ele quer o quê? Quer mulher. O que ele quer com essa mulher? Não é só transar. Ele quer ser aceito, porque é nesse lugar de penetração onde você tem a maior intimidade. É beijo na boca, é olho no olho. O que é estar nu frente ao outro? É estar vulnerável completamente. Por que a mulher tem tantas questões corporais e a gente briga tanto pela questão do corpo? Porque o homem é visual. O que eu tô falando? Eu quero ser aprovada por você. Por que o cara faz prótese peniana, alongamento de pênis, toma Viagra para ficar de pau duro, põe a bombinha lá para ficar mais grosso? É que o negócio Eu tá nunca ali, né? esqueço um caso que nós pegamos, há muito tempo, não vou falar onde, mas o cara pôs hidrogel para ficar com o pênis grosso. Ele era um garoto de programa. Aí aquele hidrogel derreteu, ele chegou, parecia... Vocês vão rir, mas é triste. Eu lembro dessa foto. Eu lembro daquilo. Pescoço de ganso, assim, porque o hidrogel derreteu. O cara perdeu metade do pau depois, ficou com um pau fininho. Tipo, ele fez um negócio, porque a sensação não é o tamanho que dá o prazer mesmo, é a sensação do diâmetro. Aí você fala, onde o cara vai pra isso? É igual a mulherada que vai, põe silicone de caminhão na mama. Então, o que no fundo todo mundo quer? Você pode passar gerações. A gente quer o olhar do outro. A gente quer estar com o outro. Ser amada ali. Então, ela pode ir pra balada, pegar quem quiser. Mas você pode perguntar pra elas por que ela tomou essa decisão. Ou porque ela não quer mais se apaixonar. Porque ela fechou o coração. Então, ela abriu o chakra. Prazer, clitóris está liberado. Eu tenho esse direito agora. Eu vou se dane-se que o cara vai pensar, eu quero fazer o que eu quero. Então, ela decidiu fechar o coração, ela não quer mais se apaixonar. Ou porque ela tá com raiva, né? Então, sempre, pra gente fechar o coração, a gente tem que ter raiva. Sem a raiva, a gente não se defende. Então, tem essa inversão, e não sei se é tanto uma inversão de papéis. Eu acho que é mais um amadurecimento de um outro papel que a gente estava. Você tá entendeu? falando da mudança de papéis, né? Isso, Tá o homem umas continua mudanças igual. agora. A diferença é que a mulher subiu, então ele se sente mais ameaçado. Antes ela ficava embaixo. Então não inverteu, ele não tá ficando. Ele teve isso nele. O que a gente fala? Todo mundo é valentão até que encontra outro valentão. Aqui não era valentona, virou valentão. Então não é que ele trocou. Né? Trocar eu vou abrir mão. Eu te dou isso daqui e você me dá. Não é isso. É um lugar eu acho que de evolução mesmo, né? É porque quando a gente fala de tempos, né? Mais pra trás, um passadinho aí. Passadinho quanto? Há uns 20 anos mais. O homem tinha que estar sempre, né? Levando, conduzindo, pagando conta. Aquela coisa que a gente tem do machismo, talvez. Que o Red Pill traz hoje. E hoje se perdeu muito. Os homens aí é onde a gente vem, talvez, naquela coisa do homem bundão, bunda mole, o homem que não põe o pau na mesa, que às vezes a gente
pede, né, para os pacientes e põe o pau na mesa, literalmente se mostre como masculino. Então, talvez essa questão... Fala, Marlene. Não, estou pensando, você está falando da relação. Eu acho que essa relação mãe-criança, acho que veio desde aí, né? Essa pessoa de tentar favorecer o homem de uma maneira, proteger esse homem. E aí foi construindo o empoderamento da mulher, fez com que ela tornasse uma pessoa assim, eu posso tudo, né? O homem pode nada. Praticamente foi isso. Então fez com que as pessoas, os homens fossem se tornando um pouquinho mais frágil nesse sentido. Para mim tá isso. Sim. Não sei para você, Thaís. Você assistiu aquela série Macho Alfa no Netflix? Não. Assista. Comecei, mas dormi. Fê, é engraçadíssima. Mas eu tenho sono. Ela é engraçada porque ela justamente traz isso, né? O quanto as mulheres vão tomando o espaço dos homens em empresa. Então tem um personagem lá que ele enlouquece porque colocam uma CEO mais, né? Uma mulherona, bonitona, loira e tal, no lugar dele. Que é bom, mas não precisa desvalorizar a outra figura. Sim. É perfeito, né? Eu acho que Porque tem seria... a função, né? função. Assim, existe uma função. Se a gente pensar assim, qual que é a função que é dada disso na sociedade? Quanto que isso é colocado, né? Doutora Afonso? Concordo, mas eu acho que talvez a Thaís tenha uma outra percepção, pelo que ela disse, né? A mulher não está desvalorizando o homem. Ela que está se valorizando, né? O homem está no mesmo lugar, como você disse agora há pouco. O homem continuou. Né? Então, o próximo passo, talvez, né? Se você for vidente, né? O próximo passo vai ser a mulher está tão poderosa, no geral, que os filhos dela vão ser... Você disse a palavra outro dia, você que falou emasculados ou coisa parecida. Sabe que provavelmente o próximo movimento deverá ser esse, eu acho, né? Pelo que a Marlene está falando. Agora as mulheres sobrepujaram os homens e na próxima geração esta diferença vai se materializar desde pequeno. Então a expectativa do homem vai ser um reprodutor. Então, acho que tudo depende do que é o objetivo de cada um. Se a gente pensa como construção de tudo isso, esse é o meu olhar, tá? Ok, eu acho que da mesma maneira que ela sobe, de certa maneira algumas desvalorizam. Esse que é o lugar, a gente não tem mais um pensamento único hoje, né? A gente tem várias visões. Então, a gente tem aquela que desvaloriza e aquela que não. Fala, putz, você continua sendo. Só que como eu cresci, você já não é tão grande quanto eu te via. Isso não significa que você não continue sendo grande. Mas eu já não sou tão pequena. Essa é a diferença. Eu fiquei pensando assim também, poxa, será que a mulher também estava nesse lugar, sobre o quê, né? Esse lugar de pequeno? Porque assim, pensa assim, que lugar é esse de impotente? E assim, porque sempre tá tão pequeno assim, que olhar é esse também, né? Que é o olhar da sociedade, a gente não podia votar, né? A gente não tinha a voz da nossa sexualidade. E o que a mulher tinha de bom, né? Mas não... Será que tinha alguma coisa de bom, então? O que a mulher tinha de bom era a parte sexual só. E nem isso, né? Tanto só é que a gente procriar, né? Exato. E aí a inversão é dessa forma, né? É justamente o que você falou, quando a mulher ela sobe e ela vê que gente, querendo ou não, a gente precisa um do outro para procriar. Não tem como. Mulher com mulher não procria, homem com homem não procria. Mulher pode falar, eu faço fertilização, precisa ter um esperma. Não tem como. É biológico isso. A gente precisa desses dois, tá? Eu até escrevi, né? Quando eu fui escrever um livro sobre fertilização e o papel do homem da disfunção sexual nesse processo, mas aí tem a ver com marcar horário para transar, como isso era difícil para eles, ter esse lugar, né? Então a gente entra também numa outra questão, que sai daquela conquista. Ou seja, os homens, eles também gostam desse lugar de se sentir amado, de sentir olhado, de sentir que tá indo. Então a disfunção sexual aí entrava nesse lugar. Mas contribuindo com o que você disse, quando a mulher, ela cresce, ela fala, putz, não preciso mais de ninguém, não preciso mais do homem. Porque até então, qual era o papel do homem? Prover o meu sustento, prover a minha segurança. Eu tenho meu dinheiro, eu não preciso mais. Só que a partir do momento que ela começa a se prover, ela olha e fala, putz, e aí, tô nesse vazio. Algumas, se elas se fecharam pro amor, para as relações,
elas se mantêm sozinhas e ficam bem, vão produzindo mais dinheiro, porque aí a posse, né, o senso de valor está ali. Outras podem fazer o processo de fertilização sozinha, porque falam, eu tenho um lugar de maternidade que eu quero realizar comigo, né? E não estou aqui falando sobre homossexualidade ou não, tá, gente? Estou falando mesmo desse lugar, independente. Não estou falando da mulher que se fechou para o homem, que se fechou para o amor, porque eu posso, mesmo numa relação homossexual, a gente tem essas funções ali dentro, que elas são mais cíclicas, elas são mais... não são tão bem elaboradas quanto no masculino e feminino. No homem e na mulher concreto, né, no biológico, eu digo. No casal hétero. Então, ela pode chegar ali e falar, nossa, peraí, eu cheguei, eu não preciso mais, e aí eu tenho esse filho emasculado, ou eu falo, não, eu preciso do outro. Então, o meu olhar, Thaís, a partir do olhar traumático e do que eu vejo de sociedade, a gente pode desenvolver. E quanto mais eu evoluo como sociedade, financeiro, tecnológico, inteligente, mesmo independente, que é diferente de autonomia, mais o saudável seria mais eu perceber a importância do outro, que tem uma parte nossa de sociedade que está caminhando para isso. De olhar o outro como indivíduo e entender que eu preciso dele. Que o ser humano precisa se relacionar. Ele precisa ter afeto, ele precisa ter essa construção. Então, a gente tem um grupo que está intermediário, que não percebeu isso, que é o que se fecha, que se blinda e que às vezes machuca o outro. Não importa se é porque ele está na ignorância no sentido não que ele é burro, mas que ele não conhece ainda e não lidou com as próprias emoções. Então ele está lá na negação, né? Luta, fuga, congelamento. Todas as nossas emoções, todas as nossas situações ativam o nosso instinto de sobrevivência. Se eu entendo que o amor vai me fazer sofrer, eu estou em estado de sobrevivência. Meu cérebro vai me proteger. Luta, fuga, congelamento ou fingimento, que a gente fala que é o camaleão. Eu vou me defender naquilo que eu sei. Ou eu ataco o outro, que é o que você disse na agressividade, ou eu fujo e fico passivo, não coloco o pau na mesa, não vou brigar pelo que eu quero, porque eu preciso tanto do outro que eu vou ficar ali como um cachorrinho. E não significa que eu não vou prover. Pelo contrário, eu posso ser um puta provedor. Porque é assim que eu vou mantê-la do meu lado. Eu vou manter ele do meu lado. Eu vou manter o outro do meu lado. Então, ser passivo não significa não ter questão financeira, não ser um chefe de empresa, não ser tudo isso. Então, você está dizendo, desculpe. Imagina. Você ia terminar, né? Não. Tinha um terceiro. Eu pergunto. Então, a questão do poder e a sexualidade estão dissociados agora. Vão estar dissociados. Se começa a caminhar, sim. Né? Eu tive um paciente que um dia ele vendeu a empresa dele por 2,5 bilhões. Aí ele falou, Thaís, sabe que você recebeu um cheque? Era tanto zero que eu não sabia contar. A vida inteira, ele tinha 42 anos, tá? 40 ou 42 anos, 40. Mas mesmo assim, gente, você vendeu uma empresa por 2 bilhões com 40 anos, porra. Ele falou, a vida inteira eu quis chegar no topo do Everest. Eu saí lá, da vila, sei lá onde, ganhando nada, passei fome, cheguei aqui. Sabe o que acontece quando você chega no topo do Everest? Uma delícia, Thaís. A vista não tem limite. Não existe limite para você. Mas é sozinho. Qual a graça? Quantas pessoas chegam? Eu sento num restaurante, vou pedir o básico. Eu quero pedir para mim, não importa se o vinho é 5 mil reais, 2, 10, eu vou pagar. Uhum. Mas as pessoas que eu convivo não podem pagar. Sabe o que eu faço? Deixo eles escolherem. Eles pegam de 80, de 100 reais. Vazio, né? Vazio. Aí ele veio, né? A gente trabalhou essa questão, trabalhou as questões com os filhos, depois ele foi fazer constelação, outras coisas, ele, enfim, encontrou o caminho dele. Mas até ele perceber que esse lugar, né? Então, aí se dissocia. O poder, quando você chega lá, dissocia. Por que a gente tem tantos famosos que falam, dinheiro não traz felicidade? E a galera fala, dá o seu pra mim. E quando você tá no instinto de sobrevivência, querendo crescer, brigando
prato, brigando para ser olhado, para ter um tênis, para estar ali, classe média, ser visto, ser aceitável pela garotada, cara, não dá para você pensar em felicidade. Não dá. Então, depois ali, eu acho que realmente, no meu olhar, se dissocia se você chega nesse processo de amadurecimento emocional. Porque também você pode ter lá, alcançar seu dinheiro e ficar no Peter Pan pro resto da vida, que não vai adiantar nada, né? Que aí é pra tudo. Uma coisa que você falou agora me veio muito assim, o ser humano como todo também, né? Acaba buscando ter ou fazer para se sentir alguém. Quando, na verdade, o que é mais importante? Qual que é a base da pirâmide? O ser, né? O que faz sentido? O que é meu ser? Esse ser, para onde eu vou, enfim. Para dar sustentação para o que eu vou fazer, para o que eu vou ter, até para conseguir lidar, né? E pra gente encerrar, então, para você, a masculinidade não está em crise? Ou o que seria essa masculinidade em crise, então? Nossa, que pergunta difícil. Para encerrar, o que é o que você pensa? Tipo, escreva em 2 linhas. Exatamente, define em 2 linhas. Eu acho que o ser humano está em crise. Não é só a masculinidade. Sociedade tá em crise. A sociedade é uma crise fundamental para a gente crescer como ser humano. Acho que esqueceram, né? Esqueceram de lidar com as emoções. E assim, isso vai envolver o quê? Aí você pode falar, nossa, mas a galera está muito mais raivosa. É óbvio. A galera está voltando a sentir. Uhum. Então vai ter mais raiva, vai ter mais tristeza, vai ter mais ansiedade, vai ter mais ódio. E aí a gente entra, é um casamento, você olha. Você está agora lidando no meio do conflito e aprender a se relacionar. Lidar com isso, parar de mascarar o que sente, parar de tentar ser o que não é. Paizinho tentando ser potência. Cara, se põe no seu lugar. Eu quero ser visto, eu quero ser isso. Eu assim, quero ter... Então, assim, a sociedade, para mim, está em crise. E mentes inquietas. Inquieta, isso é ótimo. Então, tem um livro, né? Aquele que é um polvinho na capa, gente. Antifrágil. A sociedade, ou a alma imoral, que é sobre a sexualidade também, né? Principalmente no judaísmo. Ele vai colocando desde Jesus até todos. O mundo se desenvolve a partir das crises e a partir das rebeliões. Se eu não vou contra o sistema, contra o movimento que está acontecendo, eu não mudo. No mundo mesmo. A gente escuta isso, é bando, né? Então, eu tive um paciente que falava assim, na crise se cresce. Se cresce total. Né? Tiro I, cresça. Você cresce, você muda, né? Muda. Então, respondendo, eu acho que a sociedade não é só a masculinidade. É que quem está do lado de cá, quando vai perdendo esse lugar ou vai deixando de ser visto, dói, né? Dói bastante. Mas a dor ajuda a refletir. A dor ajuda você a mudar. E por isso que para trabalhar com sexualidade não tem como a gente não rever a personalidade. Antes eu trabalhava muito com movimento comportamental. Masturbação com cronômetro, trabalha assim, trabalha dessa maneira. Eu lembro disso de você conversando lá no HC. Para alguns funcionam, entendeu? Para controlar, mas a longo prazo, se a gente não perceber que é igual fazer do exercício físico. Não dá para você querer ser magro, tendo hábito de gordo. Não dá para você, é incompatível. Incompatível. Você tem que fazer e levar a vida daquilo que você quer ser. Se eu quero ser saudável, eu vou ter que entrar em contato com as minhas emoções, com as minhas vulnerabilidades, onde eu acho fraco, e parar de querer essa aprovação do outro. No fim, é que a psicanálise fala. A gente volta lá. Eu posso trabalhar com trauma, mas eu volto lá. A diferença é como a gente transmuta isso na prática, né? Que aí tem os aparelhos. Mas roda, 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 a gente vira atrás do mesmo rabo, gente. Nossa. E vai ser sempre assim. Eu tenho que falar, né? Felicidade, né? Felicidade é ver a Thaís, né? Agora, depois de um tempão, né? Que nós não... Desta forma, pensando dessa forma, eu acho que ela conseguiu responder realmente aquilo que nós estamos inquieta, né? Qual é essa mudança do homem, né? Que homem que é esse? Eu acho que nós conseguimos estar respondendo depois da sua explanação. Gostei demais. Quer falar alguma coisa, doutora Afonso? Não, respondeu várias das perguntas, ansiedades que a gente tem e claro que a gente vai ter que continuar refletindo e pensando sobre esses temas todos, né? Mas aí, né, vale a pena dizer que se tiver mais terapeutas no mundo,
talvez o processo tenha um resultado mais interessante e mais rápido, né? Se os terapeutas passarem pelo processo, senão são só um bando de ventríloco. E papagaio. Senão, volto a dizer, é o senão, estudo, é a prática, é a experiência. tudo, é a Enquanto você não experiência. passou pela vivência, a diferença é que a gente tem a ferramenta que leva junto. Mas eu vou falar por mim, tem um paciente que eu trabalhei, chegava em um lugar e eu falava, ixi, filho, você vai sozinho nesse barco que eu não vou sentir essa tristeza, não. O processo não anda. Sim. Aí ele parava, dava, sei lá, eu ia, fazia isso, ai, já tô encerrando. Chegava, trabalhava isso em mim, nossa, doía até mais do que sei lá o quê. Gente, eu pensava, agora eu consigo lidar com isso. Não dava 3 dias, ele me ligava, tá, estou pensando em retomar a terapia. Eu falava, que bom, porque agora eu tenho condição de ir com você É que as nesse lugar. pessoas pensam que a terapia é para passar a mão na cabeça e falar tudo bem, vou dar coisas mágicas para você mudar. A terapia é sofrimento. E Express, né? Em 3 meses eu vou estar curado. Num próximo, se tiver, eu conto como eu descobri que eu era a terapeuta que castrava os meus pacientes. Eu acho que a gente vai ter que fazer o parte 2, hein? Não vai ter jeito. Eu era castradora. O paciente chegava, sentava na minha poltrona e falava, oi? Levanta, pra mais, né? Thaís, obrigada pela sua presença. Foi Eu que agradeço. maravilhoso. Mais e mais inquietudes pra nós, né? E provavelmente teremos a parte 2, hein? Sim. Né, doutor? Seguramente. Né? Então, pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Curte, compartilha e mande perguntas, comentários. E é isso que a gente quer, tá bom? Até o próximo episódio. Beijo.